Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira, da segunda semana do Tempo Comum. Assim como eu falei no vídeo da primeira leitura, peço desculpas a vocês porque acabei não conseguindo lançar esse vídeo na quinta-feira à noite, como é o costume, por questões técnicas. Mas estamos aqui. O Evangelho se encontra lá em Marcos 3, versículos de 13 até o 19, que nos diz assim: Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele, e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos de trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho ele traz dois elementos que particularmente eu gosto sempre que eu leio ele, que é o seguinte: primeiro, Jesus ele sobe ao monte, o monte é local de contato com Deus, e ali diz que ele chama os que ele quis. Eu acho que a gente tem que colocar uma coisa na nossa cabeça que muita gente esquece. A primazia, o início de toda vocação, sempre vem de Deus. Deus chama quem ele quer. E tem gente que no aspecto da igreja acha que a habilidade para liderar uma coisa, a habilidade para ser um catequista, a habilidade para ser isso ou aquilo outro, para ser padre, para ser freira, para ser isso ou aquilo outro, vem apenas e somente apenas através de cursos que eu faço, do meu esforço pessoal. Mas você tem que lembrar uma coisa: a nossa vocação ela vem da vontade de Deus. Deus quer, então Deus nos chama. E quando Ele nos chama, de acordo com o meu sim que eu vou dar, eu começo a viver a minha vocação. É claro que eu preciso passar por aperfeiçoamentos. Mas a gente precisa colocar na nossa cabeça que o querer vem primeiramente de Deus. Não adianta você se espernear para querer fazer com que a sua vontade é que prevaleça. Segunda coisa. Diz aqui que Jesus chamou para que ficassem com Ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. O primeiro chamado de qualquer vocação é estar com Cristo. Ser seu discípulo. Já falei isso em um vídeo recentemente sobre isso, né? A nossa primeira vocação não é ser padre. A nossa primeira vocação não é ser leigo. A nossa primeira vocação não é ser religioso, religiosa. A nossa primeira vocação é estar com Jesus. Gastar tempo com Jesus. Ser discípulo de Jesus. Acho que a gente tem que colocar isso na nossa mente. Além disso, nós somos chamados a pregar com autoridade para expulsar os demônios, segundo o texto. Aí eu quero chamar a atenção de vocês. Por que isso aparece? Se você pegar o seu Evangelho de Marcos, capítulo 1, 2 e os versículos anteriores a esse, Jesus fez exatamente isso. Inclusive a gente viu isso nos últimos Evangelhos. Jesus falava com autoridade ao ponto de expulsar demônios. Então, na verdade, a missão da igreja, porque os discípulos representam a igreja, a missão da igreja é agir como Jesus agia. Sempre eu vou dizer às pessoas que a gente tem que estudar mais os evangelhos. Por quê? Porque quanto mais eu conheço a Cristo, mais eu entendo qual é a minha vocação, eu entendo qual é a minha missão, qual é a minha postura, como é que eu devo evangelizar e por aí vai. Entende? Então acho que tem que ficar essa lição pra gente. O nosso chamado, antes de a gente querer pensar em muitas coisas, é fazer como Jesus fazia. Esse é o nosso chamado. Tá bom? Então espero que tenha ficado claro para vocês essa reflexão de hoje. Que Deus abençoe. Mais uma vez eu peço desculpas pela demora, mas muito obrigado a vocês que acompanham. Eu recebi muitas mensagens: cadê o Evangelho? Cadê o Evangelho? Cadê a primeira leitura? Muito obrigado a todos que têm acompanhado sempre, tá bom? Que Deus os abençoe e até mais.